Olá! Vamos conversar um pouquinho a respeito do direito fundamental à educação, cultura, esporte e lazer, da maneira como o Estatuto da Igualdade Racial prevê? Bem-vindos à Educaline. A partir do artigo 9º, o Estatuto da Igualdade Racial vai tratar de aspectos fundamentais dos direitos à educação, cultura, esporte e lazer para a população negra. O artigo 9º diz que a população negra tem direito a participar de atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer adequadas a seus interesses e condições. Eu gostaria de destacar com você isso, interesses. Porque você pode estar pensando, certo, mas esses são direitos apenas da população negra? Obviamente que não. Direito de todos os brasileiros. Entretanto, quando a lei fala seus interesses, ela permite a retomada de vários aspectos históricos e culturais. Talvez os interesses do grupo a que você pertence não sejam os interesses do grupo com o que eu convivo. E a ideia de igualdade é realmente garantir acesso a esporte, educação, cultura e lazer de acordo com os interesses dos variados grupos étnicos, raciais. Muito bem. O que quer a lei com isso? Aqui a lei quer que esse acesso à cultura, lazer, educação, esportes contribua para o patrimônio cultural da comunidade em que está inserida a pessoa e da sociedade brasileira. Esse é o grande objetivo que aparece no artigo que nós estamos lendo. Já o artigo 10, ele vai dizer o que devem fazer os governos federal, estadual, distrital. Quando eu falo distrital, é o Distrito Federal, e municipais. Que providências eles devem tomar para que esses direitos fundamentais sejam garantidos. Inciso 1. Promoção de ações para viabilizar e ampliar o acesso da população negra ao ensino gratuito e atividades esportivas e de lazer. Apoio à iniciativa de entidades que mantenham espaço para a promoção social e cultural da população negra. 3. Desenvolvimento de campanhas educativas, inclusive nas escolas, para que a solidariedade aos membros da população negra faça parte da cultura de toda a sociedade. 4. Implementação de políticas públicas para o fortalecimento da juventude negra brasileira. Na sequência, a partir do inciso 11, o Estatuto fala especificamente do direito à educação. Asterisco no artigo 11. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil. Afinal de contas, nós não podemos negar que a população negra veio em determinados aspectos históricos para o Brasil, os séculos de escravização. Então, nada mais adequado se nós queremos entender a formação atual da população brasileira do que conhecer aspectos da história de África, inclusive e especificamente no que ela se relaciona com a formação histórica do Brasil. Então, fique atento a isso que vem na lei e no seu material. No parágrafo 1º do mesmo artigo, diz que os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo, resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do país. O que se quer dizer com isso? Que não é apenas um ponto dentro de uma disciplina em um dos anos da escola. Esse conteúdo, contribuição da população negra para o Brasil, nos seus vários aspectos, deve perpassar todo o currículo, estar relacionado com as mais diversas disciplinas. Não é algo exclusivo do componente curricular de história. Esse tema pode ser trabalhado em geografia, língua portuguesa, matemática, seja qual for o conteúdo, literatura, por exemplo, deve-se resgatar essa contribuição da população negra para a formação do nosso país. O parágrafo 2º do mesmo artigo diz que o órgão competente do Poder Executivo, e vai haver pode ser uma secretaria, pode ser um ministério. Nós temos hoje, o Ministério da Igualdade Racial. Esse ministério, o órgão público que estiver encarregado deste tema, deve fomentar, ou seja, incentivar a formação continuada de professores e a elaboração de material didático que dê conta de cumprir exatamente isso que nós acabamos de colocar. Para finalizarmos a nossa aula, veja o que diz o parágrafo 3º do mesmo artigo. Nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos responsáveis pela educação devem incentivar a participação de intelectuais e representantes do movimento negro para debater com os estudantes as suas vivências relativas ao tema em comemoração. Leia até o final
o seu material, veja o que o Estatuto trata a respeito de cultura, de lazer e nós nos vemos na próxima aula.